nessa noite, irmãos, preparei uma palavra aqui para os irmãos, para a igreja, para todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus, aqueles que creram no Senhor, que continuam caminhando no Senhor, perseverando no Senhor. Deveres dos crentes uns para com os outros, até que Ele venha. Isto seja a nossa missão. E os textos que eu coloquei aqui da palavra, vai nos dizer muito. E você preste atenção, porque nós sabemos que a função do inimigo é roubar as coisas de Deus de nós. Uma distração, nós perdemos o sentido de algo. E que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que nesses dias que estamos vivendo, dias de engano, e que o Senhor tem cuidado da sua igreja, e que o Senhor possa estar abençoando os nossos irmãos em todos os lugares, e que eles tenham o entendimento e a revelação da palavra do Senhor, para que possam viver plenamente dentro da vontade da palavra de Deus. O primeiro texto que vamos ler, encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 11. Vários textos vamos ler aqui, para entrar em conformidade com isso que eu estou colocando. Os nossos deveres como crente, neste mundo, o nosso testemunho, a nossa palavra, o nosso viver, falar daquilo que sabemos, né? Daquilo que o tempo está próximo, e nós sabemos disso. A palavra do Senhor diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Olha, já passou 2 milênios e mais algumas centenas de anos, né? Alguns anos a mais, quando Pedro disse isso. Está próximo. O irmão Pedro disse lá naquela época, quanto mais nos dias de hoje. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pensou, irmão? Se o irmão pecou contra mim, se eu o perdoar, eu estou perdoando a ele. O amor da igreja, o amor uns pelos outros. Se um irmão errou contra mim, eu errei contra o irmão, vamos nos perdoar. Deus nos deu essa garantia que nós podemos perdoar os pecados quando nós amamos e reconhecemos. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Naquela época, né? Não tinha hotel 5 estrelas, 2 estrelas. Tinha a casa dos irmãos. Hoje também podemos acolher as pessoas, apesar da facilidade de hoje. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O Senhor tem me dado um dom. A cada um de nós temos um dom que o Senhor nos deu. E usemos este dom para glorificar o Senhor como igreja. Agora eu não devo cobrar um irmão aquilo que eu acho que ele deve ser. Ou julgar o irmão por aquilo que ele não faz. Ore por ele. Porque cada um de nós, Deus dá algo para a edificação da igreja, que é o corpo do Senhor. Diz aqui, conforme o dom que recebeu como bons dispenseiros. O que é dispenseiro? O que é a dispensa? Dispensa é aquele que guarda na nossa casa, não é assim? Vamos pôr comidas boas. Não vai dispenseiro para guardar barata nem rato. Mas dispenseiros que guardam as coisas verdadeiras do Senhor em nosso interior. Dispenseiros da multiforme graça de Deus.
Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos, irmãos, aqui na minha Bíblia diz assim, né? Oráculos, as declarações de Deus, aquilo que Deus declarou. A própria Bíblia aqui fala uma palavra dessa, mas o que é oráculo, né? Às vezes eu sei, mas muitos irmãos não podem saber. Mas quando você tem uma Bíblia de estudo, ela vai dizer o sentido da palavra, ou o vocabulário, né? Ou o dicionário do lado. Os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo. Isto que é o nosso dever para uns com os outros, como dito aqui, né? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio. O que é domínio? É soberania. Jesus é soberano sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a vida dos irmãos, sobre a vida da igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 7 e 8 que nós lemos, diz assim: ore com dedicação, sabendo que o tempo é curto. Eu posso estar falando para os irmãos aqui agora, e amanhã eu já não posso estar mais aqui. Eu já vivi 74 anos, quando eu olho para trás, eu lembro-me com meus 12 ou 13 anos, descendo as águas batismais, o irmão Salmo, chamado pastor da chamada Igreja Batista de Caratinga, né? Aos 7, 8 anos de idade, a minha mãe e o meu pai já começou a me ensinar o caminho do Senhor. Ore com dedicação, sabendo que o tempo é curto. Você olha para este ano, já estamos em agosto. Ame fervorosamente ao próximo e a todos os crentes. O próximo é aquele que está ao nosso redor, no dia a dia que nós encontramos. É amar, a palavra de Deus que ama. Já pensou? Se você amar o próximo, esse seu amor ajuda a perdoar coisas nele. Ele vai ver esse amor em você e vai mostrar que Jesus o ama através de você, e que você está demonstrando isso. Como o fim da ordem atual, com a volta de Cristo, está se aproximando. O irmão Tiago, né, um dos irmãos do Senhor Jesus, no capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 9, a palavra diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento, vou continuar lendo. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temo por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago estimula seus leitores a serem pacientes, a nós como crentes, uns para com os outros. Quantas vezes perdemos a paciência com o irmão? O Senhor está dizendo, é tempo de refletirmos nisso, na edificação, relembrando-os de que está próxima a vinda do Senhor, no momento qual Deus cumprirá sua função de juiz. Ele que é o juiz. Nós não somos juízes. Como é que eu vou julgar alguém? Eu posso ver algo,
ou falo diretamente com ele, coisas que eu estou vendo, mas muitas vezes julgamos por aparência. E diz: Deus cumprirá sua função de juiz para recompensar os justos e punir os ímpios. Deus é justo. Os justos receberão os galardão do Senhor, e os ímpios serão punidos pelo Senhor. Aqueles que praticam impiedade neste mundo, que é contra os princípios de Deus, contra aquilo que Deus quer que eles façam e não fazem, Deus os julgará. Desenvolva a paciência para receber sua colheita e a coroa da vida que deseja. Você precisa perseverar. Quantos, às vezes, nós estamos olhando que não estão perseverando? Oremos por eles. Caminhemos, procuremos caminhar ao lado deles. Porque nós sabemos que o caminho, ele é reto. O caminho da eternidade é direto, é o Senhor Jesus. Não tem meio termo, não tem atalhos. O Senhor é o caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra que nós lemos aqui lá no início diz que os cristãos devem ser sóbrios. Lá no dicionário diz que é ser moderados, ter moderação com as coisas, ser simples. Sejamos simples. A fé que o Senhor nos deu, transmiti-la uns com os outros e com aqueles que estão ao nosso redor cada dia como igreja. Porque quando vivemos isso, nós temos autoridade de dizer que somos do Senhor e que o Senhor vai nos buscar neste mundo. Ser calmo, né? Quantas vezes perdemos a paciência? Ser calmo. Mateus 24, do versículo 37 ao 44, o sermão do monte do Senhor. Esse texto me chamou muita atenção, irmão, este capítulo todo, mas vou ler apenas do 37 ao 44. Nesses 44 versículos, no contexto desses versículos, Jesus citou 22 livros da Bíblia. Versículos de 22 livros da Bíblia como contexto. Do Velho Testamento e do Novo Testamento. Jesus citou 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Efésios, Hebreus, Gálatas, que os irmãos disseram lá e que Jesus citou lá no... Jesus falou antes deles, porque Jesus conhece, como a palavra, e o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, tudo foi feito por intermédio dele. Jesus sabe de todas as coisas. E o Senhor Jesus diz no versículo 37 ao 44, da seguinte maneira: pois assim como foi nos dias de Noé, Jesus citando lá nos dias de Noé, cada martelada que Noé dava lá para construir aquela grande balsa, né, que grande navio, era uma maneira que Noé falou: o mundo vai ser destruído com água. Se vocês não crerem, vocês vão perecer. E a arca não foi feita de um dia para o outro, demorou algum tempo. E Jesus diz aqui: também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Deus não está proibindo isso. Só que eles trocaram essas atividades, esqueceram de Deus, do aviso de Deus. É o cotidiano do mundo. O que tira a nossa atenção deste mundo? O que pode estar tirando a atenção da palavra de Deus, do nosso viver? O que está distorcendo?
Pode ser coisas até verdadeiras, justas e honestas, mas pode ter coisas também que o inimigo tem colocado. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Levou a todos. Só Noé e a sua família entraram ali, deram ouvido. Que é a igreja do Senhor, né? Continuemos a dar ouvido naquilo que Deus está falando. E continua. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqui, por exemplo, Jesus citou 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Lá no texto anterior que eu li, 2 Pedro 2,5, que ele diz lá. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Jesus está dizendo aqui de que do arrebatamento. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu já tenho dito e falado, irmãos, isso me chama muita atenção, porque toda a vida eu fui inclinado a essas coisas. O arrebatamento pode ser agora. E como está o seu coração? A sua conversão em Cristo? É sério. Porque quando a igreja for tomada, irmãos, misericórdia. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus deu exemplo lá de Noé. Quantas gente estão dormindo hoje, né? Envolvido com as coisas do mundo, esquece, irmão, o inimigo está enganando. Em um período de indiferença e negligência, o Senhor aparecerá repentinamente. Mas que no nosso coração como igreja, não haja indiferença a isso, nem negligência. Alguns serão levados ao seu encontro, enquanto os outros não. A ideia desse acontecimento estimula em nós a vigilância e preparo. Como diz a palavra, vigiai e orai, não é assim? Vigiai e orai. A vigília de um dia, isso é importante. Mas a palavra diz aqui que vigiar é constante. É como estiver numa torre de vigia, tomando conta de uma cidade, a responsabilidade. Cada um de nós temos que estar na torre de vigia, vigiando a mim mesmo, vigiando a nossa casa, a nossa família, aqueles que estão ao redor, irmãos. Vigilância e preparo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, de 1 a 11, diz assim: irmão Paulo dizendo à igreja dos Tessalonicenses, é uma cidade, todos os salvos que estavam em Tessalonicenses. Hoje, irmão Paulo não podia trazer essa palavra, né? A igreja que está em Vitória, que bênção, né? Mas a igreja que está em Vitória tem divisões. Eu sou disso, eu sou daquilo, eu creio nisso, eu creio naquilo. São salvos por Jesus, mas perdem a bênção da unidade, da comunhão, da revelação da palavra de Deus. E o irmão Paulo escreve dizendo: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O irmão já citou lá. Jesus já citou lá. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Olha a palavra de novo. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Irmãos, este mundo que estamos vivendo, nós temos que estar revestido com a fé. A palavra de Deus, aquilo que já nos disse, aquilo que já falou o nosso coração. Não permita que o inimigo roube a fé que o Senhor tem te dado. E nós devemos orar, Senhor, acrescenta cada dia mais a minha fé. E quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais lemos a sua palavra, quanto mais recebemos o toque de Deus na nossa vida, nós sabemos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que todos que o buscam. A couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, a proteção da nossa mente. Deus nos salvou, somos salvos por Ele, pela graça, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A ira aqui, pelo que eu tenho visto, a graça de Deus vai nos guardar das coisas que vão vir neste mundo, tenebrosas. O irmão Paulo já está dizendo aqui, Jesus Cristo que morreu por todos nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. É dia e noite. A nossa união, a minha união tem que ser com o Senhor. Ao levantar pela manhã, já estou pensando no Senhor. Ao caminhar no dia a dia, eu estou lembrando do Senhor, da palavra. E ele diz, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A igreja de Tessalonicense estava fazendo isso, e nós devemos estar fazendo isso também. Amém? O verso 6, 8, no que eu li, diz o seguinte: conduza a sua vida, sendo alerta e tendo controle. Estejamos alerta, irmãos, a este mundo. A gente vê um animal, quando ele está na floresta, que tem leões, ou tem onça, ou tem tigre, ele não anda assim, ele anda rápido, prestando atenção, porque pode ser uma presa. E assim é no mundo. A palavra diz que o inimigo está o quê? Ao redor. Cada dia nós estamos vendo coisas, né? Pode ser até cobiçáveis. Sejamos alerta e tendo controle. A palavra nos chama a atenção que aqueles que são do dia devem estar despertos, sensíveis e preparados. Amém? O verso 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um termo, o termo salvação tem significado triplo: passado, presente e futuro. Que Bíblia, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia tem explicação para todas as coisas.
Se nós temos dúvida, aguardemos que o Senhor vai nos mostrar. O passado, a palavra diz que fomos salvos. Eu fui salvo aos 7, 8 anos. E aos 12 anos eu confirmei minha salvação quando eu desci as águas, dando testemunho. Eu sei como o Senhor me guardou até hoje. Às vezes, no meu momento de oração, eu agradeço ao Senhor. Eu olho atrás, o que eu vi, que eu presenciei, como jovem. O Senhor me guardou. Fui salvo. Diz aqui, fomos salvos, que é a justificação. Quando você é salvo, você é justificado por Ele. Nos tornamos justos diante de Deus. Não somos mais ímpios. O Espírito do Senhor já tirou essa impiedade do nosso coração. Se existe alguma coisa ainda enraizada, misericórdia. Que o sangue de Jesus nos purifique. E que o Espírito Santo nos dê discernimento cada dia. A justificação é quando confiamos nele pela primeira vez em Cristo. Quando nós nos convertemos realmente, nós somos salvos, pelo Senhor. Presente, estamos sendo salvos, que é a santificação. Sede santos, porque eu sou santo, é a palavra de Deus. Eu tenho que procurar ser santo. Santo não é aquele que é todo perfeito. Não, eu sou. Alguém tem que ver, essa pessoa, esse Eli é separado. Ele é separado, tem algo diferente na vida dele, diferente do mundo que eu posso ver. Estamos sendo salvos, é a santificação, à medida que o Espírito Santo continua a realizar suas obras em nós. Cada dia o Espírito Santo tem que trabalhar em nós. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser cada dia dependente dEle. E a palavra nos mostra isso cada dia. Ao lermos a palavra, ela vai nos mostrar. Cada um de nós podemos ter fraquezas, mas o Espírito Santo do Senhor nos dá poder para vencer isso. E o terceiro fato, futuro, ainda seremos salvos. Quer dizer, glorificação. Todos quantos partem desta terra com Cristo Jesus, está glorificado em Cristo. Mortos são aqueles que andam neste mundo sem Jesus. Todos quantos têm Jesus estão vivos. Pode até ter um corpo deitado aqui, mas ele já está vivo com Cristo. Apenas um simbolismo. Está aguardando a ressurreição quando Jesus vier buscar a igreja. Serão privilegiados. Os nossos irmãos que já partiram da nossa família, da igreja, em qualquer lugar, eles vão ressurgir primeiro e nós seremos transformados, assim diz a palavra, para encontrar com Ele nos ares. Quando compartilhamos do triunfo final do Senhor. O versículo 10 deste texto que eu li, diz assim: Senhor Jesus Cristo, na vírgula do 9 diz que morreu por nós, para quê? Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, a palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa. Como eu consigo essa união com Cristo, irmãos? No dia a dia, é nós que temos que buscar. Quantas coisas um jovem, um adolescente, ou mesmo pessoas idosas, adultos, pode estar vendo num celular, que naquele momento ele pode estar perdendo a união com Deus. A mente dele está começando a ser... Este é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O verdadeiro objetivo do retorno de Cristo é que os cristãos vivos ou mortos devem viver em união com Ele.
e estar sempre com o Senhor. Lá no 4,17 ele diz aqui, ó: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Está vendo? Eu digo lá, o que diz lá? Guardada a ira. Eu não creio, irmãos, pela palavra, que a igreja vai passar pela tribulação, como muitos creem. Eu não creio, até agora eu não vi, não. Eu tenho martelado isso diante de Deus. Porque a igreja sendo arrebatada, primeiro o Espírito Santo não vai estar mais aqui. O que o Espírito Santo vai ficar fazendo aqui? A retirada do Espírito Santo, o que vai acontecer? O diabo vai ter todo o poder. Aí vai surgir o anticristo, a besta, o falso profeta, e vai perseguir os cristãos. Hoje já está no meio do mundo. O espírito de anticristo está no meio do mundo. Os que são contra Cristo, são contra a palavra, são contra a verdade. E ele diz claramente: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Livres deste mundo, irmãos. O nosso coração, a nossa mente tem que estar pensando nisto. Nada deve apagar isso do nosso consciente do dia a dia. Ao levantar pela manhã: ó Senhor, ainda estou aqui. Guarda-me. Arrebatamento. 2 Tessalonicenses 2, 3-12 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Dois, 3-12. Ninguém de um modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, o que está acontecendo nos dias de hoje? No tempo de Paulo já estava acontecendo isso, hoje se multiplica. O qual se opõe e se levanta contra tudo que chama a Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, que é o Espírito Santo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que detém o mal neste mundo, maior é o Espírito Santo que está em nós. Porque o dia que for tomada a igreja, o Espírito Santo partir, o diabo vai ter poder de fazer o que ele quer, de perseguir aqueles que apenas falavam Jesus por falar. Ah, eu sou filho de Deus, eu faço a vida do que eu quero. Não é assim. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira. Cuidado com sinais e prodígios, porque o inimigo também tem poder em fazer, de engano, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro. Você vai julgar Deus agora? Deus deu a oportunidade, não crê, rejeita, nega. Ah, você quer? Então viva a vida que você quer. E vai estar com o diabo e seus anjos lá no inferno, né? Quem vai fazer? A fim de serem julgados todos quantos não deram o crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
justiça. Tal conhecimento dá o verdadeiro conforto, irmãos. Por outro lado, os ímpios serão para sempre banidos da face do Senhor. 1:9 já diz aqui, 1:9. Estes sofrerão penalidades da eterna destruição. Não é purgatório não, viu? É o inferno eterno. Banido da face do Senhor e da glória do seu poder. Para estar com o Senhor tem que haver conversão, transformação de vida, mudança de atitude, de pensamentos, no andar, no caminhar, no falar, no agir. Vai haver uma mudança, a santificação do dia a dia, o Espírito vai dando. Deixemos este mundo e sirvamos a um Deus vivo e verdadeiro. Só Jesus pode nos livrar da ira vindoura. Da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10 diz lá isto. Se não tivermos essa esperança, nossa perspectiva sobre a vida permanecerá incompleta. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, podemos ter certeza plena, irmãos, de que Ele voltará. Atos 1:11. Cristo ressuscitou dos mortos e está com o Pai. Essa é a certeza que nós temos, que Ele vai voltar para nos tirar desse mundo. Atos diz: Jesus retornará da mesma maneira que partiu, física e visivelmente. Todo o olho o verá. Calcula, irmão, no dia que a igreja for arrebatada. Jesus já cita lá: vai, cadê minha companheira do moinho? Cadê o companheiro que estava roçando a roça comigo? Não quer dizer, né? Talvez os dois podem partir se os dois forem crentes, mas Jesus está colocando que é uma diferença. Se tiver um ímpio com um justo, o justo pode tirar, o ímpio ficará. E aí é o caminho que vamos ter e vamos ter. Então essa é a palavra, irmãos, que é o nosso dever neste mundo como crentes, de uns para com os outros, até que o Senhor venha. Vivamos a vida, né? A vida de Deus, a vida plena de comunhão, de testemunho, e que amemos uns aos outros, porque essa é a palavra que do Senhor nos exorta a cada dia. Porque o mundo vai conhecer a Jesus também através do nosso amor uns pelos outros. Amar o irmão, amar as verdades de Deus. Amém?